Olá, na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um olho marrom super coringa para poder usar em qualquer ocasião que você quiser. É uma das maquiagens que eu mais uso e você pode fazer independente do seu formato de olho. É só observar bem algumas dicas que eu vou dar ao longo dessa aula, tá? Vamos começar fazendo a preparação dessa pálpebra com um corretivo no tom da sua pele, aquele mesmo que você usa para poder fazer a correção das olheiras, pode ser esse mesmo, tá? Você vai aplicar uma gotinha de cada lado e com o dedo vem espalhando nessa região aqui todinha, gente. Tem que pegar até aqui, ó. Tá vendo, ó? Debaixo do olho, debaixo aqui da sobrancelha, debaixo do olho não, gente. Debaixo da sobrancelha, na pálpebra toda e paro aqui. Não leva mais pra lá não, tá? Isso aqui é para poder ajudar a sombra a fixar mais na sua pele e também a aparecer mais, tá? Porque se ela não aparece aqui, a cor da sombra vai ficar diferente, ela não vai ser do tom que você quer usar. Isso serve para qualquer tonalidade de maquiagem que você for fazer, tá? Nós vamos fazer esse olho usando essa sombra aqui da Bruna Tavares, que é o BT Velvet Toffee, tá? É importante que seja um marrom que realmente apareça na sua pele. Então, pro meu tom de pele, esse daqui é ótimo, mas se você estiver achando ele muito claro pra você, se você for mais negra, né, uma negra mais escura, mais retinta, você vai precisar de um tom mais escuro que esse marrom aqui, tá? E aí, ó, eu vou aplicar uma gotinha de cada lado aqui do meu olho. E aí a gente vai usar um pincelzinho de esfumar bem fofinho, tipo esse daqui. E vai vir aqui, ó, no centro do olho, tá, gente? Onde a gente aplicou a sombra. Primeiro, esfuma essa parte, assim. E depois a gente vai espalhar ela pro restante do olho, tá? Fazendo este movimento circular, assim, ó. Pra fora primeiro, fazendo um contorninho aqui, tá? E depois o que sobrou a gente vem trazendo aqui pro cantinho de dentro, ok? Do outro lado, ó, espalhei. Agora eu venho espalhando o restante aqui no cantinho de fora do olho, fazendo um movimento circular, ó. Bem aqui, ó, encaixando aqui no côncavo, tá vendo? Ó. E o que sobrou do pincel eu trago aqui pra dentro. Ó, ficou assim. Pronto, gente. Feito isso, se o seu olho é caidinho nessa parte aqui de fora, é um olho que faz assim, ó, é importante você levantar esse olho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de sombra, tá? Você pode até colocar assim, ó, na sua mão mesmo, na palma da mão, pra ir tirando o excesso, ó. Porque quando a gente faz assim, sai só o necessário aqui no pincel, tá? E aí, esse restinho aqui, você vai virar a sua cabeça pra cá, vai segurar um espelhinho assim na sua frente pra você enxergar o que você tá fazendo e vai fazer isso aqui, ó. Só isso, esse movimento assim, ó, pra cima, tá? Em direção à sua sobrancelha. Então, começa aqui do canto externo do olho, que é mais ou menos esse dedo meu aqui, ó. Encaixa o pincel aqui e vem fazendo assim pra cima. Olha lá, gente. Ele já dá um acabamento alongado pro olho, que é o que o olho caidinho precisa. Se o seu olho não for caído, não precisa fazer, mas se você acha esse efeito aqui bonito e quiser usar no seu olho, tá? Você pode usar, mesmo se o seu olho não for caído, tá? Mas essa dica aqui é essencial para quem tem o olhinho caído, porque ele realmente levanta, tá? Ó. Esse produto que eu tô usando é o BT Velvet da Bruna Tavares, mas você pode usar qualquer sombra cremosa que você tenha aí, tá? Eu acho muito mais fácil de aplicar do que a sombra em pó. Para esse olho ficar um pouquinho mais marcadinho no cantinho externo, ficar um efeito mais bonito também, a gente vai usar uma outra sombra. A que eu vou usar agora é em pó, que é essa daqui, ó, da paleta da Mari Saad,
A cor Food. Então, você vai usar um tom de marrom mais escuro do que o que você usou, tá? Pego aqui com a pontinha do pincel, tiro o excesso e eu vou aplicar aqui novamente no canto externo. O pincel que eu tô usando, gente, é esse pincelzinho aqui de esfumar menor, tá? Pequenininho, ó. Vou deixar o nome dele aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então, aplica aqui, ó. Aplica mesmo, assim, ó. Tá? Dando batidinhas, sem preocupar muito em como que essa sombra vai ficar. E depois a gente vai esfumar ela. Se você não fez o esfumado alongado, você vai somente fazer movimento de bolinha pra dentro e pra fora, assim, ó. E aqui embaixo você vai fazer esse movimento aqui, ó, pra esfumar na raiz dos cílios, ó. Movimento de bolinha pra dentro, movimento de bolinha pra fora e arrastou pra dar esse efeito esfumado. Se você fez o alongado, você ainda vai pegar o restinho que sobrou aqui, não precisa pegar mais, e vai puxar também para seguir aquele efeito alongado que a gente fez. Vamos fazer aqui do outro lado para vocês entenderem bem. Então, ó, aplicou, beleza. Apliquei a sombra, vou começar a esfumar, levando primeiro para dentro, depois para fora, um movimento de bolinha. E aqui embaixo eu faço assim, movimento de vai e vem. Esfumou bonitinho? Agora a gente vai fazer o alongadinho, caso você tenha feito. Puxando o pincel, somente puxando o pincel. E aí uma dica final, só para melhorar o acabamento dessa maquiagem toda, é voltar com aquele pincel que a gente usou no começo, de esfumar mais fofinho, e passar ele aqui, ó, na região do côncavo, que é essa região mais fundinha aqui do nosso olho, tá? Tem algumas pessoas que não tem essa região muito marcada. Então, uma dica para você encontrar é realmente pegar essa pontinha aqui do pincel e fazer assim, ó. Bater aqui assim no olho, você vai sentir a dobrinha do olho e vai identificar aonde tá essa linha do côncavo, tá? E aí você vem daqui de fora pra dentro, fazendo um movimento de bolinha, e daqui pra fora. Do outro lado a mesma coisa, pra esfumar um pouquinho mais, deixar o acabamento mais bonito. Ó, e no final, pode puxar também, só pra dar aquele acabamento no alongado. Pode finalizar com bastante máscara de cílios. Por que que eu não tô usando delineado nessa maquiagem? Porque o delineado, gente, ele depende muito do formato de olho. Tem olhos que não ficam bonitos com ele, tá? Vamos ter uma aula ensinando a fazer delineado. E se o seu olho for compatível com o delineado, você vai poder depois fazer uma maquiagem como essa que eu acabei de ensinar. E se você quiser fazer um delineado por cima, que fica super bonito, tá? Se não, você pode manter do jeito que tá aqui, que fica super bonito também. Vocês vão ver aqui agora no finalzinho. Só vou dar uma dica pra vocês, porque pode acontecer de borrar, que nem aconteceu comigo aqui, ó, na hora de aplicar o rímel. Aí, nesse caso, o que vocês vão fazer? Vão pegar um cotonete, tá? Sequinho, sem nada, e vão aplicar esse cotonete, fazendo esse movimento assim, ó, pra cá e pra lá, que ele já vai tirar tudo. Vem aqui com o cotonete, ó. Faço o movimento de vai e vem, arrastando. Aqui, ó, saiu tudo. Se você achar que ficou meio manchadinho ainda, né, aquela sombrinha do rímel, você pode voltar com o BT Velvet e passar mais um pouquinho aqui por cima para poder fazer a cor aparecer mais um pouco. Então, ó, vou pegar mais um pouquinho aqui, uma gotinha bem pequenininha para ficar fácil de aplicar. Com o dedo mesmo você pode vir passando aqui por cima, ó. Pronto.
Tá pronto, ó. Então, fiz aqui, e se você quiser, você pode passar um pouquinho da máscara também nos cílios inferiores, que fica lindo. Esse é o resultado da maquiagem, mas se você quiser intensificar ainda mais esse marronzinho, é simples. É só pegar aquele marrom mais escuro que a gente usou por último, tá? Com o pincel de esfumar pequeno e fazer o mesmo movimento que a gente fez por último aqui nesse olho, que é o quê? Fechar o olho, aplica aqui no cantinho externo primeiro, só depositando a sombra, depositou a sombra, vem fazendo o movimento de bolinha pra dentro e pra fora do olho, pra poder esfumar isso daqui. E aqui embaixo eu dou uma varridinha, né? Faço esse movimento de vai e vem. Feito isso, aqui fora, eu puxo alongadinho. E para deixar o acabamento mais bonito, volta com o pincel de esfumar grande, fofo, e passa tudo por cima. Então, ó, passei aqui por cima de novo, só para realmente tirar a marcação. E já ficou um olho mais intenso aqui desse lado do que desse outro lado aqui. A gente vai finalizar essa maquiagem com lápis marrom aqui, ó, no cantinho do olho. Bem no cantinho mesmo. Nessa parte aqui, ó. Se você tiver dificuldade para aplicar, você pode levantar a sua cabeça com o espelhinho aqui mais baixo e abrir bem assim o olho, ó. E aí você vem passando aqui. E o último detalhe que eu vou fazer aqui, eu vou pegar um pincel de precisão bem fininho, igual esse aqui, tá? Vou pegar uma sombra marronzinha bem clara, tô até usando o pó que eu uso como contorno, e vou aplicar nessa parte de baixo aqui do olho, ó, todinha, tá? Do cantinho de dentro até o final. Dá certo para todo formato de olho, gente, fazer assim? Por quê? Porque aqui eu tô apenas fazendo um esfumadinho sem engrossar muito. A gente só vai fazer este movimento assim com o pincel, ó, pra lá e pra cá, trazendo até o cantinho de dentro. Ele tem que ficar nessa espessura aqui, tá? Nem muito grosso e nem fininho demais. E como a gente tá usando um tom mais claro, não é um marrom muito escuro, dá um acabamento bonito pra maquiagem e não fica muito carregado, muito pesado para quem tem um olho pequenininho, por exemplo. Por isso que valoriza tanto quem tem um olho menor quanto quem tem um olho maior. Esse olho é um olho que, por ele ter um pouquinho mais de intensidade, né, por causa do marrom, ele precisa de um acabamento na linha d'água, tá? Usando um lápis. Se o seu olho for pequenininho e você não quiser deixar ele muito menor do que ele já é, você pode usar um lápis marrom, igual eu fiz aqui, na sua linha d'água toda, tá? Sem trazer esse lápis muito aqui pra baixo, tá? É na linha d'água mesmo, pra ficar bem suave. Então, evita usar o lápis preto, dê preferência pro lápis marrom. Se o seu olho já for um olho maior, não tem problema algum usar o lápis preto, tá? E aí você pode aplicar ele na linha d'água. Se você quiser esfumar ele um pouquinho mais abaixo, aqui também pode, que não fica feio, tá? Só toma cuidado para não deixar esse lápis preto descer muito a ponto de esconder o esfumadinho que a gente fez aqui nessa parte de baixo, tá? Porque o efeito bonito vai ficar realmente nessa sombrinha aqui embaixo do olho esfumadinha. E esse esfumado que eu ensinei, ele é a base para tudo que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? Então você vai guardar isso. Se o seu olho for caidinho, você vai fazer o esfumadinho alongado. Se não, você vai fazer o arredondadinho. E seguindo esse passo a passo, a gente vai trocar cores, acabamentos, mas o modo de fazer basicamente vai ser sempre o mesmo, ok? Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!